Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Boa noite. Bela, como é que ficou o humor do presidente Lula com aqueles petistas que votaram a favor da PEC da blindagem? Débora, o humor é péssimo. Assim, eu falei com 3 ministros palacianos e todos me relataram que o presidente Lula ficou muito irritado com os 12 deputados federais do PT que votaram a favor da PEC da blindagem. Só para relembrar aqui, né, para os nossos ouvintes, essa PEC, ela dificulta que políticos sejam investigados, porque ela estabelece que o Senado ou o Congresso precisam dar o aval para a abertura de investigações dos parlamentares. Então, é um retrocesso, né, de mais de 20 anos. Essa medida tinha sido derrotada em 2001 já, pelo próprio Congresso, e agora é reestabelecida. O presidente Lula, inclusive, deu uma entrevista ontem à BBC e fez questão de deixar explícita a sua posição, que ele tem uma posição contrária à PEC, que se fosse deputado teria votado para derrubá-la, falou que vê muita dificuldade em explicar o avanço dessa pauta no Congresso Nacional. E existia, inclusive, uma expectativa entre os ministros do governo, Débora, que o Lula usasse um evento que teve ontem à tarde no Palácio do Planalto para fazer uma crítica a esses deputados do PT. Mas isso não aconteceu. Ainda era esperado algum tipo de recado ou retaliação por parte do presidente. Isso também não veio. O fato é que esses 12 deputados que votaram a favor da PEC usaram o próprio governo para justificar esse posicionamento, Débora. O que eles falam é que existiu uma espécie de compromisso para que fosse derrubada a urgência da anistia e, em troca deles votarem na PEC, também para o avanço de outras pautas que interessam ao governo. A gente viu que a urgência da anistia não foi derrotada, muito pelo contrário, passou com larga escala ontem à noite, com mais de 300 votos, e ficou esse climão, de fato, bem pesado entre o presidente Lula e esses parlamentares do PT, Débora. Por que o acordo implodiu? Na verdade, existiu um movimento já. O próprio presidente Lula sinalizou que era contra esse acordo, que foi, sim, costurado pela cúpula do PT. O presidente do partido, o Edinho Silva, chegou a ter uma série de conversas com o presidente do União Brasil, com o Ciro Nogueira, sinalizando a possibilidade de costurar esse acordo, mas na véspera ali da votação da PEC da blindagem, ele deu para trás porque teve uma análise concreta de que essa pauta seria muito negativa para o Partido dos Trabalhadores e para o próprio governo Lula. Então, esse acordo não evoluiu, não foi para frente. Com isso, o Centrão ficou bastante irritado com essa atitude, vamos dizer assim, dos petistas de pularem fora na última hora e serem beneficiados, porque, de fato, os parlamentares, por mais que não admitam isso publicamente, veem isso como um benefício, né? Afinal, eles têm um privilégio de não serem investigados que nenhum cidadão brasileiro tem, né, Débora, com essa PEC que foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado. Então, existiu essa leitura de que o mal-estar com a população ia ser enorme, os reflexos iam ser enormes. O Lula deu um freio de arrumação, falou que era contra, avaliou que tinha que ter um posicionamento explícito contra, e aí boa parte do PT desembarcou. Agora, a CCJ vai ser um teste na PEC da blindagem no Senado, né? É isso mesmo, Carol. Eu falei com senadores que se reuniram ontem com o Davi Alcolumbre, ele pediu uma reunião com as lideranças, e o Alcolumbre, por isso, né, decidiu seguir o trâmite normal da PEC da blindagem. Existia uma especulação de que ele poderia levar direto, porque é uma prerrogativa do presidente do Senado, já pautar essa PEC da blindagem no plenário do Senado, mas não foi essa a opção do Davi Alcolumbre. Mesmo com
o presidente da CCJ, o senador Otto, falando que era contra a PEC e fazendo uma série de críticas a essa medida, o Davi Alcolumbre decidiu pautá-la, né, fazer esse rito normal, encaminhá-la, quero dizer, para a CCJ, e ali ela vai seguir os trâmites que uma proposta como essa deveria seguir, e essa votação na CCJ, Carol, está sendo vista ali no Senado como um termômetro para avaliar se ela vai chegar derrotada ou vitoriosa no plenário do Senado. Além do que, tem também um sentimento hoje de que não haveria votos suficientes no Senado para aprovar essa PEC. Então, por isso, os senadores também avaliam que o Alcolumbre não teria pautado a medida de uma vez, fazendo esse atropelo todo que teve na Câmara também no Senado. Agora, o que tanto deputados governistas tanto senadores governistas quanto da oposição avaliam hoje que, de fato, o cenário é muito mais complicado para a aprovação dessa PEC no Senado, porque tem uma eleição ali na frente. Em 2026, muitos senadores vão tentar a reeleição, são mais de 50, e eles não estão dispostos a ter a sua imagem diretamente vinculada a uma pauta tão desgastante. Me chamou a atenção, por exemplo, Débora e Carol, o senador Cleitinho, o senador da oposição, que fez um vídeo ontem falando que essa PEC é um escárnio, declaradamente contra a PEC. O Magno Malta, que é um aliado do Bolsonaro de primeira hora, tem rezado toda a noite ali na porta do condomínio do ex-presidente desde que ele foi condenado a 27 anos de prisão, também elogiou o encaminhamento dessa PEC para a CCJ, falando que ela não é um consenso, é um tema polêmico e tem que ser debatido. Então, o caminho ali no Senado é muito mais complicado que o da Câmara. Muito bem, até porque o voto para senador é majoritário, né? Não é proporcional, diferentemente do voto para deputado. Então, a sensibilidade da população, imagina-se que é maior. É exatamente essa leitura que eles têm, Débora. É muito. E que a cara deles, diferentemente dos deputados, não vai estar colada ao desgaste que essa PEC pode trazer. Bela Megali, obrigada, viu? Beijo, até semana que vem. Obrigada a você, a Carol, aos ouvintes e até a próxima semana. Beijo, Bela. Intervalo, você fica com mais notícias da sua região.